quinta-feira e ter você que me acompanha pelo Instagram agora. Que privilégio é ter você conectado com a gente. Compartilhe esse link para mais gente poder estar aqui, para que mais gente, então, viva essa experiência junto conosco hoje. E você que vai acompanhar, e está acompanhando, na verdade, agora, esse nosso culto pelo YouTube na manhã dessa sexta-feira. É muito bom também ter você aqui pelo nosso canal do YouTube. Compartilha também esse vídeo para que mais gente possa ser abençoado como você tem sido. Que o Senhor alcance você onde você esteja, vivendo o que você esteja vivendo e que tua vida seja útil ao Senhor. Eu te convido a Jeremias capítulo 29, no verso 10 hoje. A carta que o Senhor ordena então que Jeremias escreva aos exilados. Temos voltado para ela todas essas noites. E ela, como eu te disse, é o nosso texto base dessa nossa semana. É o recado de Deus para os exilados. Jeremias capítulo 29, no verso 10. Já lemos esse texto em outro momento essa semana, mas quero retomar um ponto aqui. Jeremias capítulo 29, no verso 10. E a Bíblia diz: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Para quem seriam 70 anos? Sabe, a gente já considerou essa semana o valor dos 70 anos para Israel. O valor dos 70 anos como um processo de mudança de cultura, de mudança de cosmovisão, de mudança de religião, de mudança de padrões. Mudança absoluta. Deus leva Israel para o exílio para apertar um reset mesmo, na vida, no modo de encarar tudo, e agora construir tudo de novo. Seria uma oportunidade de viver mais ou menos aquilo que Israel viveu quando sai do Egito. Toda aquela construção religiosa, a ideia da Páscoa, que é resultado da libertação da escravidão do Egito, toda aquela experiência de libertação, de cuidado, de atenção da parte de Deus durante todos os 40 anos da jornada do deserto. A experiência, então, agora de voltar para Jerusalém ao final dos 70 anos seria idêntica. Seria também reconstrução, nova história, nova jornada, novas oportunidades. Grande questão agora é pensar que os 70 anos não foram apenas para Israel. Mas o que o texto me aponta de modo claro e direto é que os 70 anos seriam para a Babilônia. Para a Babilônia. Deus então leva Israel para viver uma experiência de 70 anos convivendo na Babilônia, com cada caldeu, com cada babilônico, com cada indivíduo daquela nação. Aquela nação ruim que a gente viu ontem. Aquela experiência horrorosa de gente violenta, de gente nada pacífica, de gente odiosa, de gente ruim, de gente que amava a violência, tinha prazer nisso. Pois então agora, a ideia dessa convivência e desse plano de convivência e desse período era para a Babilônia. Para a Babilônia. Pensar que Deus pode conduzir a minha vida e permitir que eu viva a minha história e me conduza para viver experiências por vezes dolorosas para os outros. No sentido de que aquela experiência seria em favor dos outros. Sabe, você pode pensar na experiência de Jesus vindo a esse mundo, nascer, crescer, ser pendurado numa cruz, em favor dos seres humanos. Então você vai dizer, mas isso é coisa de Jesus. Mas seres humanos, gente como eu, você, viver uma jornada nessa vida, onde a minha dor e os meus problemas agora podem significar transformação, melhoria, aperfeiçoamento para os outros. Os meus problemas, a minha dor, a minha crise, os severos problemas que vivo, a destruição de tudo, como foi o caso do exílio,
a perda de tudo, para, de alguma forma, beneficiar quem destruiu? Talvez o grande personagem desse processo seja exatamente o sujeito originador, construtor, o pensador de toda essa dinâmica. O nome dele é um nome longo, que vira até piada de vez em quando. Nabucodonosor. Ele é o grande personagem, a grande referência desse processo hoje. Eu te convido a Daniel no capítulo 1, no verso 1 comigo. Daniel no capítulo 1, no verso 1. Pois durante o exílio, o personagem principal do exílio, Nabucodonosor, aquele que sonhou com o exílio, que conduziu os exércitos de Babilônia para que o exílio acontecesse, o rei de Babilônia, é apresentado em Daniel capítulo 1, no verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Essa ação militar não começa com Nabucodonosor. Ela começa com o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. Era o rei de Babilônia e nessa estratégia militar e nesse ato de embate, de guerra, Nabopolassar morre no meio do processo. Nabucodonosor assume o trono da Babilônia no meio da guerra, no meio do grande projeto de expansão de Babilônia. Nabucodonosor é responsável pela construção da bela Babilônia, que se pinta em quadros e dos jardins suspensos da Babilônia, algo que a gente não tem mais acesso, apenas registros históricos. Você tem uma ideia, a gente não tem nenhuma noção exata de como eram os jardins suspensos da Babilônia, a não ser por poemas e textos antigos que descrevam os jardins suspensos da Babilônia. Mas Nabucodonosor é o construtor dessa grande maravilha do mundo antigo. Nabucodonosor é o responsável pela expansão do Império Babilônico para que ele se tornasse o primeiro grande império universal, o primeiro grande império mundial. Dominaria parte da África, norte da África, o Oriente Médio completo, chegando à parte da Europa antiga, fazendo um grande império. Nabucodonosor tinha um grande império, o maior de todos os impérios de sua época. O homem que entrava então nos países e tinha como grande característica de seu processo de tomada de novos países a ideia de absorver elementos culturais desses países, elementos religiosos desses países. O panteão babilônico se transforma num panteão de centenas de deuses durante o governo de Nabucodonosor. Os 666 conhecidos como, lá no livro do Apocalipse, um número muito popular na Babilônia antiga, e que significava o panteão que Nabucodonosor constrói, onde tudo se assimilava em Babilônia, nada era um problema em Babilônia. As adorações particulares dos indivíduos se somavam, não se excluíam. Você, para se tornar um caldeu, bastava que você continuasse sendo quem você era, mas o que a Babilônia era. Então, você é convidado a ter a sua cultura, desde que você some a sua cultura à cultura de Babilônia. Então, ninguém era proibido de ter nada, ninguém era proibido de viver nenhuma espécie de culto, desde que some ao seu culto, à sua experiência cultural, aquilo que a Babilônia também era. Vide que Daniel podia ser chamado de Daniel, mas também tinha que ser chamado de Beltesazar. Beltesazar era o título babilônico de Daniel. Daniel era o título natural ali, judeu de Daniel. Mas os dois nomes eram possíveis, mas tinha que ter dois nomes. Tinha que se identificar por dois nomes. Duas características culturais, dois modelos de pensamento. E essa era a Babilônia de Nabucodonosor. Tudo era admitido. A porta é aberta. A grande Big Apple antiga. Tudo é possível em Babilônia. A cidade que Nabucodonosor constrói. Todas as manifestações de poder eram possíveis. Todas as manifestações sobrenaturais eram possíveis. Por isso que alguém tão religioso e tão vinculado com aspectos espirituais e tão sensível a questões espirituais, perde a paz em dois sonhos. Uma estátua e uma árvore.
E nesses dois sonhos, na estátua e na árvore, Deus se comunica diretamente com Nabucodonosor. Nabucodonosor não tem um sonho produzido por outro ser, mas Deus está falando diretamente com Nabucodonosor. Deus não falaria com Nabucodonosor se o exílio não estivesse acontecendo. Deus não falaria com Nabucodonosor se Daniel, por conta do exílio, não estivesse ali, em Babilônia. Mas vamos lembrar o que eu disse ontem. Daniel havia se tornado um amaldiçoado por conta de Nabucodonosor. Daniel virou um eunuco por conta de Nabucodonosor. Daniel não tinha mais a possibilidade de ser alguém abençoado com família, bens, com prole, com filhos, netos, e Daniel agora era alguém, um eunuco. Alguém agora que perde a possibilidade de construir esse futuro. E a culpa é de Nabucodonosor. No entanto, Deus fala com Nabucodonosor porque Daniel estava ali. A presença de Daniel, a presença de um exilado, o exílio, possibilita que Deus tenha acesso ao rei mais poderoso do mundo antigo. Antes de Alexandre o Grande, o nome mais popular do mundo antigo era Nabucodonosor. Deus tinha agora acesso livre ao coração do homem mais poderoso do mundo antigo, porque o exílio aconteceu. Daniel, o livro dele no capítulo 2, nos versos de 27 a 30, o primeiro sonho perturba o rei Nabucodonosor. Os versos de 27 a 30 de Daniel no capítulo 2. Só uma pausa. Há uma Tucson de placa FPU 8G8S que precisa tirar o carro por alguma razão. Há um perigo de ser guinchado. Por favor, se o proprietário desse carro está entre nós, vá lá para que seu carro não seja guinchado. Uma Tucson de placa FPU 8G8S. Seguimos. Daniel capítulo 2, nos versos de 27 a 30. A Bíblia agora diz: Daniel respondeu na presença do rei. O rei angustiado com o seu sonho. Daniel é a resposta do sonho. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Deus fala com Nabucodonosor, usa Daniel, o eunuco, o sofredor, o amaldiçoado, o exilado, alguém que está fora de casa, que perdeu contato com a sua família, que está vivendo uma experiência danosa, horrorosa, está fora de casa, sonha todos os dias em voltar para Jerusalém. Daniel está fora de Jerusalém. Mas é Daniel que fala com o rei. Olha, você sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, peito e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e bronze. E a interpretação é que todos esses são impérios subsequentes e você é a cabeça de ouro. Essa comunicação era para simbolizar algo maior do que isso. Era para dizer, haverá um reino eterno e esse reino não é o seu. Deus está tentando trabalhar com o coração de um homem extremamente poderoso, que constrói um grande império e que jamais gostaria de saber que o seu império um dia passaria. Que está construindo tudo para que o nome dele fosse jamais esquecido. Babilônia era a cidade em louvor a ele. Era para a glória dele. No entanto, a afirmação de Deus é, o seu reino não é eterno. E Deus, de modo direto, trata com esse homem poderoso para dizer para ele que ele não é tudo que achava que era. Para deixar claro para ele que toda a glória que ele acreditava que tinha, ele não tinha. Mas, na verdade, há um rei superior a ele. E esse rei construiria um reino que seria uma montanha indestrutível. Jamais seria derrubado esse reino do Deus que se comunicava com Nabucodonosor. A resposta de Nabucodonosor à declaração de Deus, ao desafio de Deus, é agora construir uma estátua de ouro e chamar o mundo inteiro para essa experiência.
O mundo inteiro agora estaria diante da estátua de Nabucodonosor no campo de Dura. E ela tem um detalhe: ela é toda de ouro. Nabucodonosor está dizendo para Deus: se o Senhor acha que o meu reino vai passar, você está equivocado. Eu sei a respeito do futuro, o Senhor não sabe. E quem manda no futuro não é o Senhor, mas sou eu. Deus continua trabalhando com gente orgulhosa. Deus continua tendo planos e interesse de se comunicar com gente prepotente. Deus continua buscando gente que tem o rei na barriga. Gente que acha que é muito. Gente que acha que é, super poderosa. De gente que acredita em si de modo extraordinário. Então, Deus continua trabalhando com gente assim. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. No verso 6. Diante da estátua no campo de Dura. O verso 6 de Daniel no capítulo 3. Quem não se prostrar, era a ordem. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Havia um conjunto de elementos, de instrumentos que seriam tocados. Na medida que eles seriam tocados, todo mundo deveria se curvar. Quem estaria ali no campo de Dura? Todas as representações de todos os reinos e povos que fossem tanto vizinhos como vassalos de Nabucodonosor. O mundo inteiro estaria ali diante dele. Todo mundo diante da estátua dele. Por que é importante eu dizer isso para você? Porque, inclusive, ali estavam os outros israelitas. O rei Zedequias estava ali. O sacerdote de Israel estava ali. Os religiosos, os crentes em Deus, estavam ali. Mas diante da orquestra de Nabucodonosor, apenas 3 jovens permanecem de pé. Verso 12 de Daniel capítulo 3. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor nunca criou problema com a adoração e reverência dos judeus para com Deus. Desde que, na medida que tivesse necessidade, se curvassem também diante da estátua que ele levantou. Em Babilônia, como eu te disse, tudo era soma. Não devia haver exclusão, não devia haver indivíduos com tamanha convicção que compreendessem que sua crença fosse superior a de qualquer outro. Mas Babilônia era o lugar de todas essas somas. Jerusalém era do exclusivismo. Jerusalém era dos indivíduos convictos, da fé em um único Deus. Babilônia não. Babilônia é o lugar de um panteão gigantesco, de deuses dos mais diferentes. Daniel está ali. Sadraque, Mesaque e Abednego também. E agora os 3 de pé, a ordem era lançá-los na fornalha de fogo ardente. Os versos de 20 a 25 de Daniel 3. E você já conhece como essa história termina. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército, é ordem de Nabucodonosor, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Você queria ter visto essa cena? Você já ficou curioso da ideia de poder ter uma máquina do tempo e voltar para esse dia? E estar aqui e ver essa cena? Mas essa cena não teria sido possível se esses 4 jovens não fossem feitos eunucos.
se eles não tivessem sido tirados de suas casas, à força, por um rei violento. Se não tivessem sido retirados de Jerusalém e levados para o centro do mundo, para serem humilhados, para serem perseguidos, para que perdessem sua liberdade, para que fossem agora e obedecessem às ordens de um rei mau. Nada disso teria acontecido. Este momento glorioso da história do nome de Deus. E o mundo inteiro não conheceria o rosto de Deus. E essa é uma cena interessante, né? Porque é Deus que está aqui dentro da fornalha ardente. E Deus está numa terra ruim, de gente ruim, se apresentando para gente ruim. Deus está se mostrando para gente ruim. E nós aqui, um bando de gente boa aqui na igreja, né? A gente nunca viu Deus. A gente nunca viu Deus, né? Mas para os ruins, Ele se mostra. E é Nabucodonosor que vê Deus. E identifica ainda que quem está ali é um ser celestial. O cara viu o que a gente nunca viu. O cara viu o que a gente sempre sonhou em ver. E sabe como é que isso aconteceu? Aconteceu porque gente sofreu um bocado para que isso acontecesse. Aconteceu porque a jornada da vida dos exilados permitiu que agora um homem malévolo, maldoso, sanguinário, visse a Deus. Pois, de vez em quando, a dor e o sofrimento humano dos filhos de Deus serão ponte para que gente ruim veja a Deus. Pode ser ruim de pensar, pode ser pior ainda de viver, mas é a jornada da experiência humana. Faz parte de ser quem somos. E aí a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente já viveu e talvez naquilo que a gente já mostrou para os outros, né? E a gente começa a pensar que o exílio poderia ter sido, principalmente para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma experiência de agora dizer para Deus: eu quero lá saber do Senhor. O Senhor me trouxe para cá, permitiu meu sofrimento. Eu sou um eunuco, sou amaldiçoado pelo Senhor agora, e o Senhor permitiu que isso acontecesse. O Senhor que podia não ter, podia ter livrado a gente de algum jeito. Mas o Senhor deixou a gente chegar em Babilônia. Para quê? Que raiva é essa que o Senhor tem da gente? Eu não quero saber de um Deus que não gosta de mim, de um Deus que não atende os meus desejos. Então Deus vai dizer 70 anos para a Babilônia, amigos. 70 anos de oportunidade para que o pior veja o melhor. 70 anos de uma jornada para que quem nunca viu a Deus veja a Deus. Para dar oportunidade ao pior ver a glória absoluta do melhor. Pode parecer não ter sentido nenhum a dor humana. Pode parecer absurdo. Então, Deus me usa para que a glória dele seja manifestada através de mim. Pode parecer ruim de dizer ou de ouvir, mas sim. Pastor, Deus me usa. Aquela história de Deus me usa. Às vezes a gente canta isso em música, né, e nem pensa no que isso significa, né? Deus me usa para a tua glória. A história bíblica me lembra como Deus me usa para a glória dele. As experiências da minha vida são as jornadas dolorosas da minha experiência que fazem com que o Senhor seja exaltado através de mim. Faz agora com que Deus seja visto pela minha fé persistente, pela minha capacidade de continuar olhando para Ele e dizendo: seja feita em mim a tua vontade, porque eu confio no Senhor. É no milagre de Deus me reerguendo e criando em mim estabilidade, mesmo quando o caos está feito. Então está tudo bem. E eu continuo construindo minha vida a partir do padrão dele. E a minha fé vai revelando a Deus. E a minha tranquilidade vai revelando a Deus. Deus sendo visto no sofrimento. E aí a gente chega no ponto alto dessa história. Porque Nabucodonosor
vai ter um segundo sonho, e esse sonho vai ser de uma árvore. Essa árvore vai ser cortada, era uma árvore imensa, todas as aves do céu se encontravam ali. Essa árvore vai ser cortada, e por 7 anos essa árvore vai virar um animal maluco. E então Daniel vai dizer: Nabucodonosor, meu amigo, quem é essa árvore? És tu. Você, por conta do seu orgulho, por 7 anos, virará um animal. Daniel capítulo 4, nos versos de 30 a 32. O ponto para que isso acontecesse, depois do sonho, depois da interpretação, seria agora uma declaração de Nabucodonosor. Ele olha para a Babilônia e orgulhosamente diz: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. 7 anos agora. Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, enlouquece. 7 anos como um maluco, para que isso? Não tinha outro jeito. Mas sabe quem escreve isso? Você sabe quem escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel? Nabucodonosor. Sabia que Nabucodonosor é autor de trechos da Bíblia? Então, pois é, um capítulo inteiro da Bíblia foi escrito por ele. E sabe como é que ele vai terminar o registro dele dessa experiência de loucura? Não é outro que escreve, mas é ele mesmo, tá? É ele mesmo. Versos 34 e 35 do capítulo 4, do diário que ele escreve dessa experiência de loucura. Então ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nabucodonosor está louvando a Deus depois dos 7 anos de loucura. Você vai encontrar Nabucodonosor no céu. Mas só porque gente foi amaldiçoada para isso. Gente sofreu para isso. 70 anos de exilados, expulsos de casa. Perderam suas casas e perderam tudo o que tinham, para que Nabucodonosor fosse salvo. Mas, Senhor, não tinha outro jeito. Se tivesse outro jeito, talvez ele faria. A grande questão é: eu vivo a minha vida, Deus tem sonhos, Deus tem ideias, Deus quer, Deus planeja, Deus projeta, ok, mas Deus planeja meu sofrimento? Jamais. Mas Deus vai usar as péssimas escolhas, vamos lembrar isso. O exílio não foi uma determinação de Deus pela maldade de Deus, o exílio foi o resultado de um ato de justiça de Deus. Deus disse basta para a maldade de Israel também. Deus disse: não dá mais para vocês continuarem vivendo como estão vivendo. Mas eu agora vou usar esta experiência para abençoar outro ainda. Você precisa viver isso, mas o outro também. Sabe aquela experiência de ganho-ganho? Todo mundo ganha nessa história? Pois bem, o exílio foi assim. Todo mundo ganhou. Deus ganhou um povo novo. Israel ganhou a experiência de ser um povo novo. Que Babilônia ganhou a chance de conhecer um Deus novo. Nabucodonosor ganhou a chance de se curvar diante do verdadeiro rei do universo, que não era ele, mas era Deus. Se fosse por um só, talvez o exílio já tivesse compensado. Mas quando você olha para o todo, o mundo inteiro da época de Nabucodonosor viu a Deus, amigos. Deus foi visto. E tudo isso por conta daquela experiência. Talvez o que eu precise mais compreender hoje é que Ezequiel 33, no verso 11, é verdade. Eu te convido a ler esse texto. Ezequiel 33, 11, a Bíblia diz: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva.
E então o apelo de Deus é: convertam-se. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Então Deus revela absolutamente o seu plano. E Ezequiel é o profeta do exílio. É o homem que escreve para aqueles que estariam vivendo diretamente a experiência de lidar com a maldade. E Ezequiel escreve na dupla direção. Para os israelitas, para os exilados. Não são comportamentos ruins ou decisões equivocadas que fazem Deus deixar de amar ou excluir dos seus planos salvíficos gente ruim. Mas a experiência da dor, a experiência da dor é poderosa para mim, mas também para os outros. Pode parecer difícil pensar que todas as dificuldades da minha vida são uma oportunidade para os outros, mas não são só para os outros. É para você também, então pensa nisso. Deus está te permitindo viver o que vive, as dificuldades que vive. Estamos em um mundo caótico, gerador de problemas todos os dias. Ok, o que eu estou fazendo aqui então ainda? Por que eu estou aqui ainda? Por que você ainda está aqui ainda? Duas grandes razões. Para a tua salvação e para a salvação de quem está ao teu redor. Cada problema enfrentado é para a glória do nome de Deus na minha vida e para que outros vejam a Deus em mim. O exílio existe para a nossa salvação, mas é também para a salvação dos ruins, dos Nabucodonosores da vida, dos caldeus que me cercam, de gente que me deseja o pior, mas que agora Deus é capaz de usar a jornada da minha vida para transformar a vida dessas pessoas. Deus tem propósito com o meu tempo. Deus quer mais gente, porque a riqueza de Deus é gente, porque o tempo que eu vivo aqui é para fazê-lo mais rico, começando por mim, mas que o reino de Deus e o tesouro de Deus não pare de crescer. Talvez agora reconhecer isso e dizer: Senhor, então seja feita em mim a tua vontade. Se é para a salvação, a minha e a dos outros, ok, vamos embora, seja feita a tua vontade. Mas que então o Senhor se manifeste em mim e que todo mundo consiga ver o Senhor. Se a experiência na fornalha é necessária, então beleza, quando ela ligar, que eu não esteja só, que o teu poder se manifeste e que os piores vejam o melhor em mim. Que assim seja, para sempre, até que Jesus volte. Pensa numa grande mente, então produtora do pior, agora convertida. Às vezes a gente fica sonhando com um mundo melhor, com pessoas convertidas, com gente tendo agora pensado e construindo novos pensamentos, novas ideias, uma nova cultura, novas teses a respeito da vida. Amigos, seria romântico dizer que todos agora, apenas pela apresentação da palavra, ou por um discurso apenas, todo mundo mudaria. Você sabe que isso não é verdade. O coração dos seres humanos é mudado pela experiência. É um impacto da realidade. É aquilo que o outro mostra. Quando Jesus chamou agora os discípulos a viverem a experiência de fazerem discípulos, o que seria isso? Experiência multiplicada. Uma pessoa convivendo com outra, que pela jornada na sua vida impactaria o outro, capaz de revelar absolutamente Cristo nessa simbiose humana. Pois bem, não tem outro jeito. Estamos nós postos nesse mundo para sermos salvos pelas nossas experiências, mas para conseguirmos revelar o Senhor em nossa fé estável. Que o Senhor nos dê poder para isso. Poder para salvar a nós, mas que o poder dele se manifeste salvando mais gente, junto com a gente. Feche teus olhos, por favor. Santo Deus, que eu clamo a Ti hoje é pela manifestação do poder do Senhor em nós.
Já pedimos isso para o Senhor em algum momento, usa-nos. Talvez o Senhor esteja nos dando oportunidades permanentes para sermos usados pelo Senhor. O problema é que às vezes não temos consciência do que é isso. Sermos usados pelo Senhor, Pai, não é o ato sobrenatural, mas talvez é a resposta sobrenatural ao sofrimento natural. É o sorriso e a alegria, mesmo quando não há razão alguma para sorrir. É a resiliência, mesmo quando todos os outros na mesma realidade teriam caído. É a capacidade de continuar tendo fé, mesmo quando não há nada para ver. Pai, que o mundo seja melhor através da nossa vida. Que consigamos, pela convivência com as outras pessoas, propor uma história nova, uma vida nova. Que o Senhor se manifeste no meio da nossa dor. Que as pessoas vejam o Senhor andando no meio das fogueiras onde por vezes somos colocados. Que as pessoas vejam o teu rosto glorioso quando gente está ansiosa por ver a nossa destruição. Que vejam o Senhor se manifestando a cada dia em nós. É o que eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém.